Muito fraco. Amém? Amém! Aê! Nessa conferência nós vamos falar diversos temas, mas hoje, como é a primeira mensagem, é bom a gente rever o que a gente já estava vendo sobre a filiação, tá bom? Então, aqui nós pedimos para ler Gálatas capítulo 4. Aqui está o centro, digamos assim, a linha central, né, da economia neotestamentária de Deus. E vale lembrar que Gálatas faz parte de 4 livros mais importantes dos escritos de Paulo. Então é Gálatas, Efésios, Filipenses, né? E Colossenses, e agregamos um livro a mais, que é uma carta pessoal que Paulo escreveu para Filemão. E aqui, dentro de tudo, nós sabemos que Gálatas é comparado a uma fuselagem de um avião. Ali nessa fuselagem está a cabine de passageiros, que representa a vida da igreja. E nós todos estamos nessa cabine de avião. E nosso avião está voando. Aleluia! Então, nesse avião, nós temos tudo, todo o suprimento que o Senhor nos dá para fazer o quê? Para crescer em vida. O que Deus quer para nós é que cresçamos em vida. E nesse avião também tem outras 2 asas para seu equilíbrio. Tem uma asa que é Colossenses, cujo tema é Mistério de Deus é Cristo. E outra asa é o Efésios, cujo tema é Mistério de Cristo à Igreja. A ênfase aqui, nesse contexto, é que, Senhor, depois de sermos salvos, o Senhor nos colocou na vida da igreja. Você não está feliz? Nós estamos na vida da igreja. Um viver santo na vida da igreja. Tem um hino que sempre cantamos e gostamos bastante, que fala que você não está tão feliz? Você não está feliz? Estamos no jardim de Deus. Para quê? Para crescer. Então, nossa vida da igreja, nós estamos aqui, mas antes disso, nós tivemos que invocar o nome do Senhor para sermos salvos, não é? A palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vou mostrar para vocês, em capítulo 3 de João, aqui fala de uma pregação de evangelho que o Senhor fez a um senhor de idade chamado Nicodemos. Aqui no capítulo 3 de João, esse Nicodemos, a Bíblia fala que ele é um dos principais dos judeus. Que significa principais dos judeus? Ele era líder religioso, também líder político. Então ele foi ter com Jesus à noite, e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, na sociedade, ele tinha muita posição. Ele já alcançou a mais alta posição que o homem pode ter naquela época. Era líder político também, era muito respeitado, e humanamente ele era idoso,
então já tinha muita vivência, muita experiência na vida humana. Portanto, mas ele não se satisfez com isso. Talvez Nicodemos é todo homem, é o homem que todos os homens gostariam de ser: bem-sucedido, bem estabilizado, é honrado, é respeitado. O que o homem pode mais querer? Não é verdade? Mas Nicodemos, quando viu Jesus fazendo obra de Deus, ele ficou curioso, ele ficou maravilhado. Ele disse: por que isso? Ele achava que tudo que ele podia já atingiu um teto. Ele conseguiu tudo que ele queria. Então, mas ele viu que ele chegou num teto e não podia ir mais. Entretanto, ele sabia que em Jesus tinha alguma coisa a mais. Tinha algo mais. Não é só essa vida chegar no ponto que eu cheguei, não é? E que todo homem anela ter a posição que eu tenho. Esse Jesus é especial, tem algo mais. Então ele foi à noite para não despertar nenhuma curiosidade de alguém que andasse de dia, como um idoso. Foi pedir conselho para o Senhor Jesus, que era relativamente jovem, 30 anos, 30 e poucos anos, não é verdade? Então ele foi perguntar a Jesus: se Deus não é com você, você não faz essas obras, certamente Deus é com você. Mas o Senhor, o que o Senhor respondeu, né? Ele ainda chamou o Senhor de Rabi, que quer dizer mestre. E ele então, Senhor Jesus, disse para ele no versículo 3: a isto recebeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém, presta atenção, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Então era necessário nascer de novo para ver reino de Deus. E o Senhor então continuou, né? Aí o Nicodemos ficou mais curioso ainda. No versículo 4 ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? É impossível humanamente, não é verdade? Da minha idade vou nascer de novo? Não tem como, né? A ciência ainda não descobriu isso. Um homem sendo velho, como pode o homem nascer? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele não entendeu nada o que o Senhor Jesus disse. Mas no versículo, olha que misericórdia do Senhor, né? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus, aqui fala, já não é mais ver, agora é entrar. Aqui fala assim: nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? No mesmo livro, João, no capítulo 19, lá fala que o Senhor Jesus foi crucificado por nossa causa. É gostoso ser crucificado? O Senhor Jesus foi todo alegre lá, você crucificado? É assim? Não. O Senhor sofreu muito, né? Em Marcos 14, olha só que o Senhor fez por nós, né? Senhor Jesus, Marcos 14, 32, olha só o sofrimento do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Mas
Você tem certeza que é o Senhor Jesus? Mas o Senhor Jesus sentia-se tomado de pavor e de angústia? É verdade, Senhor. Para ir para a cruz, ninguém quer, não é verdade? E o Senhor sentiu. Aqui no versículo 34, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Para completar a nossa redenção, a nossa salvação, o Senhor teve que passar por isso. Você acha gostoso passar pela morte? Morte de cruz? Hoje a gente não dá nem tanto valor ao que o Senhor fez na cruz. Mas ao ler essa parte, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para, se possível, lhe fosse poupada daquela hora. O Senhor pediu para que afastasse dele aquele cálice. Era cálice doce para tomar? Não, era cálice de maldição, cálice amargo. E o Senhor tomou por cada um de nós. Amém? E ele morreu na cruz. E em João 19 diz que do seu lado, o que aconteceu? Um soldado feriu-lhe o lado, viu que ele já estava morto. E quando iam quebrar as pernas dos dois ladrões que estavam crucificados junto com o Senhor, foram lá e quebraram as pernas. Eles estavam vivos, para que eles não fugissem descendo da cruz. Mas quando chegou a vez de Jesus, eles certificaram que Jesus estava morto já. E aí um soldado romano lhe feriu o seu lado. Do seu lado saiu, diga-me, muito bom, sangue para perdão dos nossos pecados, e água para nos dar vida. Amém? Então na cruz ele morreu pelos nossos pecados, mas também ele derramou água para o nosso novo nascimento. Você não está feliz? Você tem por acaso esse novo nascimento? Você tem dúvida? Você tem dúvida de que você nasceu de novo? Então vamos invocar o nome do Senhor, né? Se tem dúvida. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. A palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também então, se você invocou o nome do Senhor, você é salvo. E você também nasceu de novo, porque do lado do Senhor saiu água. A água representa a vida de Deus. Você já nasceu de seus pais, mas agora você recebeu outra vida, uma vida de Deus. Amém? Era diferente o que o Nicodemos pensava. Como que eu posso entrar no ventre materno e nascer de novo? É impossível. É verdade, é impossível. Aí o Senhor continuou: o que é nascido da carne é carne. Mesmo que você é possível entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, ainda é carne, não muda nada, não é verdade? Mas ele continua: o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então esse era o segredo que Nicodemos não sabia, que além da sua vida humana, que havia chegado ao teto, chegado à posição que mais alto impossível, mas a vida de Deus, pela fé, nos introduz a uma nova, outra dimensão, uma dimensão de Deus. Oh, como nós entramos nessa dimensão de Deus? É a fé. Amém? Então, aqui, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar. Agora que nós já nascemos da água e do Espírito, podemos entrar. Aqui tem uma entrada. Entrada para onde? Para o reino de Deus. Uma dimensão totalmente de Deus. Por isso, essa nossa nova dimensão é somente vivido, percebido no Espírito. Amém? Então depois desta nossa salvação, depois do nosso novo nascimento, todos nós nascemos de novo. O Senhor então nos colocou num ambiente, um ambiente chamado a vida da igreja. Amém? Uma vez estando na vida da igreja, nós temos 3 estágios de crescimento aqui. Primeiro, nós somos como menino. Aqui fala Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Irmãos, nós ganhamos a vida de Deus. E quando recentemente ganhamos a vida de Deus em nós é pequena. Amém? E qual a intenção então da vida da igreja? É que essa vida que ganhamos de Deus possa crescer. E qual a diferença? Aqui no versículo 6 fala assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Quando nós nascemos de Deus, a vida de Deus em nós era pequenininho. E o que é ter filiação? A filiação, não como aqui disse em outras, recebemos a adoção de filho. E eu pergunto para você, você é filho de Deus ou você é filho adotivo de Deus? Amém. Então aqui, na verdade, no original, no texto grego, ele é huiotesia, que vem a mesma raiz de huios, que é filho. Amém? Então, irmãos, a diferença entre um que é adotado e o outro que é nascido legítimo do pai, é que os dois vão crescer. Só que o filho adotivo não parece nada com o pai, porque ele não recebeu nenhuma carga genética do pai. Ele pode ser grande e tal, bonito, até alto, mas ele não parece nada com seu pai biológico. Ao passo que filiação, nascido do pai, tem todas as características do DNA do pai. Então, na medida que esse menino vai crescendo, ele vai parecendo muito com o pai, seu pai biológico. Não é verdade? Então, nós também somos filhos de Deus legítimos. Amém? Vocês têm dúvida ainda? Não, né? O João 1,12 diz, aquele que não nasceu da vontade da carne, não nasceram do homem, nem de sangue, mas de Deus. Deus é nosso Pai, aleluia. Legítimos, podemos crescer e um dia aparecer com Ele. Este é a sua expectativa. Ele quer que nós cresçamos e pareçamos com Ele. Aleluia. E quem é a imagem de Deus? Não é? Quem é a imagem de Deus? É Cristo. Em Colossenses 1,15 disse: Ele, se refere a Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus quer que a sua imagem seja
seja resplandecida, ou seja propagada por toda a terra. Quando em Gênesis capítulo 1, 28, Deus disse, quando depois de ter feito o homem, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, que outras palavras, sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra e julgá-las, né? Subjugá-la. Então, a intenção de Deus é que essa imagem dele em Cristo seja espalhado por tudo, por essa terra. Amém? Eu quero dizer uma boa notícia: você tem imagem de Deus. Vocês têm imagem de Deus. Eu tenho imagem de Deus. Amém? Porque nós somos filhos de Deus. Estamos crescendo. Por isso o Senhor nos colocou na vida da igreja. Quando um bebê recém-nascido, né? Quando você vai no berçário ver aquele bebê nascido, recém-nascido, né? Vai os parentes e os amigos dizem: a cara é do pai, o nariz é da mãe, a orelha é do tio, a boca é do avô. Mas, irmãos, quando nasce, não parece com nada. Não é verdade? Precisa crescer. E depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e na medida que vai crescendo, vai tomando forma. Aí dá para ver: esse olhinho é do papai, esse nariz é da mamãe. Não é verdade? Então nós também, irmãos, somos filhos de Deus. Na medida que crescemos, vamos parecendo com Deus. Vai chegar um dia que as pessoas vão reconhecer: puxa, olha Deus expressado nele, Senhor Jesus. Mas enquanto criança, não temos consciência de nada. Não sabemos quem é nosso pai, não sabemos quem é nossa mãe, né? Mas o que precisa é crescer. Então o Senhor nos colocou no ambiente, e o Senhor colocou outras pessoas para nos ajudar a crescer. Não é verdade? Nós temos aqui tutores e curadores. Nós temos irmãos e irmãs que cuidam da gente na vida da igreja, com o intuito de quê? Nos levar a crescer em vida. Você não está gostando desse lugar? É maravilhoso. Amém? Agora, quando nós chegamos a certa idade de cristão, a gente vai perceber que, puxa, me ensinaram que Deus é meu pai, mas eu não liguei nada com nada. E chega um momento da nossa vida, a gente descobre que realmente Deus é nosso pai. Aleluia! Eu fico contente. Deus, criador do universo, né? De tudo, da terra, do mundo, Ele é meu pai. Ele não é apenas meu Deus, Ele é meu pai. E eu tenho liberdade de me achegar a Ele. Eu posso clamar: Abba, Pai. Oh, eu sou mais feliz de todo mundo. Eu sou felizardo. Oh, Deus é meu pai. Verdade? Então, como diz aqui, né? Porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Que íntimo, né? Você consegue invocar Abba, Pai? Abba, Pai. De uma maneira bem espontânea, bem livre. É gostoso. Abba, Pai. Agora, você que é casado, você consegue chamar seu sogro de pai? Maioria não consegue. Maria chama de nome, né? Seu José, ou seu Antônio, ou seu Jaquim. Outros chamam de o velho, né? Senhor Jesus. Mas esse Deus certamente é nosso Pai. Aleluia. Até aí, tudo bem, tudo feliz.
Nós estamos muito satisfeitos, porque ser filho de um Deus, né? E Deus sendo nosso Pai, rapaz, é o momento mais feliz da nossa vida. Ele cuida de nós. Quando precisamos de alguma coisa, é só pedir para o Pai. O Pai dá tudo para nós, não é verdade? Conta comigo, quantas experiências que nós tivemos de Deus, nosso Pai, nos cuidando na nossa vida. Quantas vezes Ele, né, cuida de nós, Ele tira de nós situação difícil. O que a gente precisa? É só orar a Ele. Toda a nossa necessidade é só chegar a Ele. Ele realmente é um Pai verdadeiro. Aleluia! Que linda a vida da igreja. Nós estamos felizes, mas Deus não. Deus ainda quer que a gente cresça mais. Não podemos parar nesse estágio. Todo mundo gosta de estágio ser filhos. E descobrimos que nós somos filhos do Pai. Aí usamos o Pai. Que legal, Pai. Se eu estou triste, vou ao Pai. Se eu está faltando isso, eu vou ao Pai, vou pedir ao Pai. Mas nunca pensamos que o que o Pai quer de nós. Sabe, nosso Pai tem um empreendimento universal. E Ele quer que nós o governemos por Ele. Então, no mundo secular, se um pai é dono de uma indústria, ele quer passar o comando dessa indústria para seu filho, mas o filho não está nem aí, não é? O que esse filho tem que fazer? Esse filho tem que passar por várias etapas na empresa. Tem que comer um pai bom, né? E o filho obediente, e assim começa, né? Office boy, né? Na indústria do pai, na empresa do pai. Depois vai crescendo, vai lá no escriturário. Depois cresce um pouco mais, vai ser chefe da seção. Depois vai gerente e tal, até chegar o momento que ele está apto para substituir seu pai. Nesse momento, ele se torna então um herdeiro. Para ser herdeiro, tem que ser aptos para receber a herança do pai. Se esse senhor dá toda a sua herança para um filho que não quer nada com nada, não é? E nunca foi preparado para receber tão importante missão, não entende de marketing, não entende de finanças, não entende de RH, não entende do mercado, da produção, da logística, como ele pode então, como o pai pode entregar para ele a sua empresa? Então, irmãos, Deus também. Nós chegamos ao estágio de filho, estamos muito contentes, estamos felizes por aqui e nos acomodamos, né? Mas precisamos entender o coração do nosso Pai. O coração do nosso Pai é que cresçamos mais ainda, até amadurecer e nos preparar. Enquanto isso, na vida da igreja, precisamos ser aperfeiçoados. Nós temos curadores, tutores, vamos procurar nos aperfeiçoar. Nós temos SEAP, amém? SEAP para nos aperfeiçoar, certo? Em Efésios capítulo 4 diz que nós temos pastores e mestres, nós temos o que mais? Evangelistas, nós temos profetas, temos apóstolos, são todos dados para a igreja, para a edificação da igreja, para a nossa edificação. Então, não podemos simplesmente ir com as mãos abanando tal, chegar lá, Senhor Jesus, eu vim aqui para receber minha herança. Não, você vai voltar de novo, vai crescer a vida tal. Então, porque aqui diz, versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho. Aleluia, todo mundo quer ser filho. Sendo filho, também herdeiro
por Deus. É interessante essa palavra, por Deus, e não de Deus. Amém? Nós temos parte da responsabilidade aqui. Nós vamos governar por Deus. O reino que há de vir. Senhor Jesus, aleluia. Nós temos o Espírito é a entrada, né? Para a gente estar vivendo a realidade do reino de Deus hoje, né? Mas Deus quer que sejamos então herdeiros de toda a herança de Deus. Amém, irmãos? Estamos falando sobre sermos preparados, aperfeiçoados, treinados na vida da igreja. A vida da igreja própria nos prepara para isso. Então nós podemos ver um pouquinho em Mateus 25. Aqui nós temos duas parábolas. Uma parábola, Mateus 25, primeira parábola é das 10 virgens. Todas as 10 virgens tinham suas lâmpadas. A diferença entre as 5 nécias e as 5 prudentes é que as prudentes tinham óleo na vasilha, e as nécias não tinham óleo na vasilha. Elas não estavam preparados enquanto estavam vivos. E então aqui diz: mas à meia-noite, e versículo 5: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui, tomadas de sono e adormeceram, significa que esses cristãos aqui morreram fisicamente, mas para a palavra de Deus, essa nossa morte como santo não é morte, é apenas um sono. Nós vamos acordar um dia. Amém? Aleluia. Então, aí, versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, preparando as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Por quê? Porque não preparando durante a vida. Amém, irmãos? Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Mas agora já não dá mais tempo. Elas já adormeceram, já morreram fisicamente. Oh, Senhor Jesus. Então veja como é importante, enquanto estivermos vivos, devemos nos preparar, nos aperfeiçoar. Amém? Ser preparados para governar o mundo que há de vir. E já não tem mais oportunidade. Essas 5 nécias já acabou, né? Elas já morreram, se refere aos santos que já morreram. Mas entretanto temos parábola dos talentos. Dos talentos fala que o Senhor distribuiu talentos. A um deu 5 talentos, confiou os seus bens aos seus servos, né? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um a sua própria capacidade, e então partiu. Versículo 16: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Eu quero dizer o seguinte: não é suficiente apenas ter vida. Essa vida cresce, também nos prepara para a capacidade, habilidades para governar o mundo que há de vir. Tudo isso acontece na vida da igreja. Então, essa parábola dos talentos se refere aos servos.
Então, nós hoje, enquanto somos vivos, o Senhor nos considera como servos. Amém? E Deus, cada um de nós, deu talento. A uns, segundo a sua capacidade, 5 talentos. A outro, segundo a sua capacidade, 2 talentos. E outro, 1 talento. Você sabe que os que recebeu 5 talentos, saiu logo a negociar. É importante, irmãos, que quando saíram a negociar, eles também estavam enchendo sua vasilha de azeite. Amém? Eu de 2 talentos também, saiu imediatamente a negociar, ele também estava enchendo sua vasilha de azeite. Agora, o perigo é aquele que recebeu 1 talento, não é? Ele, não quis sair, talvez, negociar, ele então enterrou esse talento. Então, quando o Senhor voltou, disse: por que você não entregou meu talento aos banqueiros? Alguns dizem que banqueiros é a vida da igreja. Tem tantos irmãos que sabem negociar, é só entregar para eles. Eles vão ganhar pelo menos juros para o nosso Deus. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então essa parábola é para os vivos. Você vê no capítulo anterior, capítulo 24, aqui disse 45: quem é, pois, servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Esses são cristãos já mortos? Não, são vivos. Porque versículo 46: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém? Então certamente eles estão vivos, Então o Senhor, quando fala com os servos, o Senhor fala que eles são vivos. Nós precisamos nos preparar. Senhor Jesus, também então na vida da igreja, nós vimos a importância de nós termos esse talento, exercitarmos nossos talentos, Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Senhor Jesus, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Quando éramos gentios, irmãos, nós deixávamos conduzir-nos aos ídolos mudos, segundo éramos guiados. Quando ídolo mudo, são mudos, e nós, como adoradores desses ídolos mudos, tornamos mudo também. Não sabíamos falar nada de Deus, nem o Senhor Jesus. Hoje aqui, quantos sabem falar Senhor Jesus? Que tal todos falarem Senhor Jesus? Isso mostra que vocês não mais adoram ídolos mudos. Vocês adoram Deus, Deus vivo e que fala. Aleluia. E por isso, Paulo continua: vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema significa maldito. Você, no Espírito de Deus, você consegue falar maldito Jesus? Não, não é verdade? Agora, por outro lado, olha só como é forte essa palavra: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Amém? Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Em outras palavras,
Nós dizemos Senhor Jesus, é pelo Espírito Santo. Amém? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui capítulo 12, de 1 a 3, levou 3 versículos, Paulo levou 3 versículos para nos falar da importância de invocar o nome do Senhor, e que devemos sempre invocá-lo, porque se invocamos, nós estamos no Espírito. Amém? Na vida da igreja se vive no Espírito. Quando vivo na carne, estou vivendo a vida da igreja? A vida da igreja se vive no Espírito. Ó Senhor Jesus, por isso que essa manhã os irmãos nos levaram a nos arrepender, não é verdade? Confessar nossos pecados. Por quê? Porque nós queremos viver no Espírito, não queremos viver na carne. Ó Senhor Jesus. Aí, essa prática tem começado entre nós desde 75, de invocar o nome do Senhor. E até hoje as igrejas invocam o nome do Senhor. Isso faz muita diferença. Você tem provado desse benefício ou não? Tem ou não tem? Ou você está aqui me ouvindo e está dizendo: ah, outra vez vai falar de invocar o nome do Senhor? É assim? Não! Devemos nos alegrar, nos pular. Podemos invocar o nome do Senhor, e esse nome nos leva ao Espírito. Ó Senhor Jesus, é a maneira mais simples, é a maneira mais rápida de estar no Espírito, é invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí depois tem o versículo 4, que fala dos dons. Versículo 5, que fala dos ministérios. Serviço aqui é ministérios, tá? E versículo 6, fala das realizações de Deus, ou operações de Deus. Eu pergunto, os dons são importantes ou não são? São muito importantes, não é verdade? Mas os dons são importantes para quando você exercita o dom na igreja, no corpo de Cristo, porque você é membro do corpo de Cristo. Se você exercitar dom fora, isso não é válido, porque ele está falando dentro da esfera da vida da igreja. Amém? Ó Senhor Jesus, aqui disse: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Veja aqui, que interessante, que fala do o Espírito. Você sabe o que é o Espírito? O Espírito é Deus está aí, o Filho está dentro, o Espírito Santo está dentro. Nesse Espírito a morte de Jesus, nesse Espírito a ressurreição de Jesus, a humanidade de Jesus. Tudo que você quer está nesse o Espírito. Vamos para 2 Coríntios 3, 17. Vamos ler? 2 Coríntios 3, 17. Quem achou? Então vamos lá. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é esse Espírito que estamos falando. Invocar o nome do Senhor é viver nesse Espírito, e esse Espírito é o Espírito que dá vida. É o único Espírito que dá vida, é o Espírito de Deus. Você está sentindo meio baixo, meio down?
Invoca o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Você diz, mas faz 30 anos que estou invocando o nome do Senhor. Mas irmãos, faz muita diferença. Se eu invocar hoje, tem mais realidade. Continua invocando, você vai ter mais realidade no seu invocar. Antes de invocar, Senhor, está meio distante, tal. Quanto hoje mais invoco, Deus está mais perto de mim. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, não paremos de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Voltando também no capítulo 12, 1 Coríntios, aqui fala, e também a diversidade nos serviços, ou diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tudo é restringido no Senhor, né? Aleluia. E uma coisa que irá chamar a atenção dos irmãos, aqui diz, dons são diversos. Há diversos dons. Não vamos discutir esse dom, é bom ou não é? Não é? Eu só conheço alguns dons, então eu só aprovo isso. Se outro tem outro dom, não. Na vida da igreja, aqui para manifestar nosso Deus, Deus triuno. Então, é muito grande, não é? Quem somos nós para restringir nosso Deus? Ó Senhor Jesus. Também há diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Sabemos que quando exercitamos os dons, o que é que vem? Efésios 4:7, hein? A graça. A graça vem. Eu pergunto, o que é a graça? Hein? A graça é o Filho, Deus, dando o seu Filho para nós, para o nosso desfrute. A graça é aquilo que nós não merecemos. Mesmo assim, Deus nos deu a graça. Oh Senhor Jesus, graça é o Filho de Deus dado para nós, para o nosso desfrute. Amém? Senhor Jesus. Aqui é Efésios 2. Efésios 2, que fala, Efésios 1, né? Versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é esse que Deus concedeu gratuitamente para nós? Hein? É o seu Filho. Aleluia. Mas aqui, o versículo diz que no amado. Quem é esse amado? Hein? É o seu Filho. O Filho de Deus é o amado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê seja salvo e tenha a vida eterna. Amém? Deus deu o seu Filho para o mundo inteiro, para você e para mim. Ó Senhor Jesus. E quem é esse Filho? Por que aqui em Efésios capítulo 1 usou essa palavra amado? Ó Senhor Jesus. O Filho é o que Deus mais ama. Não sei onde é, vocês irmãos podem nos ajudar. Em Gênesis, quando Abraão foi oferecer Isaque,
Não é verdade? Vocês lembram dessa história? Isaac carregando lenha, e o Abraão deveria estar muito bem velhinho. E ele levou Isaac lá em cima, e montou um altar. Né? Isaac muito obediente, filhos tem que ser obediente. E chegou lá no alto: pai, aqui está a lenha, aí está o altar, mas cadê o carneiro da oferta, do sacrifício? Abraão não falou nada. Mas antes disso, Deus tinha falado com Abraão. Ele falou assim: Abraão, toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Rapaz, se eu fosse pai, eu ficaria, não sei, não é? Senhor Jesus. Deus, na verdade, falando com Abraão, Deus estava expressando o seu próprio sentimento. Ele também deu o seu filho, seu único filho, a quem ele ama, para toda a humanidade, para todos nós. Senhor Jesus. Então hoje o Senhor, Ele é a graça, Deus, o amado que Deus deu para nós. Amém? Senhor Jesus. Então hoje, se você for perguntar, se você for fazer pedido para Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Senhor Jesus, dá, se puder fazer isso, seria melhor, tal. Talvez o nosso pai ia responder: olha, eu não tenho tantas coisas para te dar não, viu? Eu não tenho isso para te dar, eu não tenho aquilo lá para te dar, não tenho aquele outro, mas uma coisa eu posso te dar, coisa que eu mais amo, a melhor coisa que eu tenho, isso eu te dou, é meu filho. Você aceita? Senhor Jesus. Então essa é a graça, e graça operando em nós, né? Nossa vida, se exercitamos o dom, a graça certamente vem. Então, uma vez Paulo disse, Senhor disse, Paulo pediu para o Senhor 3 vezes para que tirasse o espinho da sua carne, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, o poder se manifesta na fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes, mas não nós, a graça de Deus. Amém? Senhor Jesus. Então esse aqui, né, o Senhor é o mesmo. E aí, quando chega ministério, Deus então pode fazer suas operações, não é? E tudo isso no contexto do corpo de Cristo. Você não pode fazer nada. Você é membro do corpo de Cristo. Você não pode sair por aí fora da esfera do corpo de Cristo, exercitar o dom, né? Isso ter ministério, isso não vai levar nada, não vai levar edificação nenhuma. Você tem que fazer no Espírito. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí chegamos em Colossenses. Esse Colossenses fala muito da vida da igreja, né? Colossenses, ele fala da fé, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Senhor Jesus. Então, na vida da igreja, nós temos a fé, o amor e a esperança. A fé para com Jesus Cristo, o amor para com todos os santos, e a esperança está preservada nos céus. A fé, irmãos, é muito poderosa. O que o fé é? Fé nos introduz o Espírito. Amém?
quando cremos no Espírito. Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas sensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pelas obras da lei? Não, recebemos pela pregação da fé. A fé nos levou ao Espírito, e o Senhor é o Espírito. Aleluia. E também falar rapidamente que nós temos recebido essa fé igual, todos nós recebemos a fé. Quem não recebeu fé ainda, levanta a mão e quer receber. Acho que todos já têm fé, né? A fé, em 1 Pedro, 2 Pedro 1, diz que essa fé é igualmente preciosa. Ou seja, a fé que está em mim não é superior que em qualidade a fé que nós todos recebemos. É igualzinho, né? Igual o povo de Israel, quando estavam na terra de Canaã, eles então ali repartiram a terra, e toda a terra era a terra de Canaã. Era uma terra que mana leite e mel, era uma terra frutífera, não é? Era uma terra riquíssima. Todos receberam por igual. Nós também recebemos por igual essa fé igualmente preciosa. O que faz a diferença é a gente trabalhar nessa terra, nessa fé. Amém? E essa terra é nosso Cristo. Precisamos então trabalhar nesse Cristo. Quando no deserto, o povo de Israel ainda recebia maná, mas quando eles entraram na boa terra de Canaã, parou o maná, não tinha mais maná. Então eles tinham que trabalhar na terra para produzir seu próprio sustento. Hoje também nós estamos em Cristo, precisamos trabalhar em Cristo, né? Produzir Cristo. E 3 vezes ao ano Deus tinha estabelecido que todo varão comparecesse ao lugar que Deus escolheu para festa. Amém? Só que Deus disse: não podem vir de mãos vazias. Cada um tinha que trazer alguma coisa. Cada um tinha que trazer ou um bezerro. Quem tivesse muito experiência de Cristo, trouxesse o bezerro. Outro mais pobre, uma rolinha, uma pomba. Outros mais pobre, então traz uma flor de farinha, mas traga. Amém? Então, irmãos, essa conferência é uma festa para nós. Quando o povo de Deus reúne, é uma festa. Aqui, o que devemos fazer? Vir de mãos vazias? Temos que trazer o que nós experimentamos de Cristo para exibir aqui. Amém? Deus ama quando o povo está junto, e nosso Deus se alegra quando há festa com o seu povo. Nossa festa é no Espírito, não é aquela festa carnal, bebiam, se emborrachavam. Nós aqui louvamos nosso Deus. Aleluia, por tudo que Ele tem nos feito. Essa festa é dedicada ao nosso Deus. Aleluia. Ele também fala do amor. Irmãos, a vida da igreja é feito de amor, é período de amor. Ó Senhor Jesus, devemos amar a todos, não devemos fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Por que nós temos que fazer? Também devemos acolher a todos que Deus acolheu. Se Deus acolheu, não é? Nós também devemos acolher com amor a todos. Acolhemos as fraquezas de cada um, as diferenças de cada um. Amém? Se for na carne, não suportaríamos, mas no Espírito, aleluia, passamos por cima. Nossos olhos são olhos de Deus.
olhamos para todos santos bonitos. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos viver a vida da igreja sem críticas, né? Sem desprezo, né? Sem opiniões contrários. Vamos deixar tudo isso de lado. Vamos viver no amor. Em 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Depois de Hebreus. Senhor Jesus, 4:8, cá disse: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Que será isso, cobrir multidão de pecados? Nós, muito cri-cri na vida da igreja, queremos procurar defeitos, até procurar pelos no ovo. Isso não existe. Então, irmãos, aqui amor cobre multidão de pecados. Isso me lembra lá em Gênesis, com Noé, depois que saiu da arca, ele plantou uma vinha e produziu uva, fez da uva vinho e se embebedou com o vinho e ficou lá, né, deitado, estirado, né, dormindo, né, nu, totalmente nu. E ele tinha 3 filhos. Um dos filhos olhava aquilo engraçado e começava a rir da cara do pai e chamou seus irmãos: olha, vem cá ver a nudez do pai. Olha o que ele fez. Ele pensava que estava fazendo coisa boa, né? Aí os seus outros 2 irmãos, eles não queriam ver, né, essa nudez exposta. Eles pegaram o cobertor e andaram de ré e cobriram a vergonha do seu pai. Irmãos, isso é amor, cobre multidão de pecados. Amém? Vamos amar verdadeiramente. Somente no Espírito é possível, porque o Espírito dá vida. Por você não consegue amar todos, mas no Espírito você consegue. Por isso que é importante a nossa vida de igreja invocar o nome do Senhor, porque invocando o nome do Senhor vamos estar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Também me lembro em João, quando o Senhor fez pergunta 3 vezes para o Pedro. Primeira resposta do Pedro, o Senhor disse para ele: então apacenta meus cordeiros. Segunda pergunta, o Senhor disse para Pedro: pastoreia minhas ovelhas. E terceira pergunta, o Senhor disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro, os cordeiros, que dá para a gente entender mais fácil, que são irmãos novos, irmãos que são novos no Senhor, então carecem de um cuidado, de ser alimentados, não é? Isso é a vida da igreja, nós alimentarmos nossos irmãos. A igreja está sempre de portas abertas para novos cordeiros. E este ano vamos frutificar. Vamos frutificar ou não vamos? Amém? Vamos frutificar. Nós vamos ter muitos cordeiros para cuidar, apacentar os cordeiros. Depois disse: pastoreai minhas ovelhas. Irmãos, essas ovelhas são todos nós que estamos reunidos na vida da igreja. Sabe que todos nós, não importa se você tem 1 mês da vida da igreja ou você tem 30 anos de vida da igreja, você igualmente, tanto um como o outro, precisa de ser apacentado. Amém? Eu tenho muitos anos na vida da igreja, mas sabe que até hoje os irmãos me apacentam. Eu posso falar para os irmãos, me pastoreiam, aliás. Irmãos, eu preciso de que vocês me pastoreiam.
Amém? E uma coisa, irmãos, nós amamos os irmãos, porque pastoreamos uns aos outros. E a vida da igreja, e também tem o último, que o Senhor fala assim: apacenta as minhas ovelhas. São irmãos, não sei por qualquer carga d'água, deixaram de reunir. Talvez às vezes são motivos tão pequenos, mas de qualquer forma deixaram de reunir. Para estes, nós devemos também cuidá-los, apacentá-los. Amém? Oh Senhor Jesus, quanto tempo que nós devemos cuidar de uma pessoa? Quanto tempo que precisamos cuidar de uma ovelha? Quanto tempo que devemos cuidar de um cordeiro? Algum irmão disse que era 6 meses. Que bom, 6 meses a gente cuida. E se ele não quer nada com a gente, então tá bom, a gente esquece ele, vamos atrás do outro, né? Mas lá em Foz do Iguaçu, na conferência mais recente, sabe o que o irmão Donto falou? Cuidar durante 3 anos. Uau! Não desistir de ninguém 3 anos. Oh Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é vida de amor. Amém? Esse aqui é período de amor. E depois, a esperança. Nós devemos ter esperança com todos os irmãos. Todos os irmãos têm esperança. Não olhe que ele é assim, ele é assado, ele é diferente, ele é esquisito, ele é estranho, ele não sei o quê. Irmãos, não perca a esperança dele. Se Deus não perde esperança, por que você perde esperança? Se Deus quer aperfeiçoá-lo, amém? Oh Senhor Jesus, na vida de amor, na vida da igreja, precisamos também usar todas as ferramentas que o Senhor nos deu para ganhar mais pessoas. Bucafé, precisamos utilizar melhor Bucafé, amém, irmãos? SEAP, né? Utilizar melhor SEAP. Oh Senhor Jesus, esse dia vai ter chamamento para o SEAP. Espero que você, meu querido, você, minha querida, possa aproveitar esse chamamento e vá para o SEAP. Também temos comportores, comportagem, praticar comportagem. A nossa palavra é limitada, mas o livro que ele adquire das nossas mãos, esse livro vai falar para ele por muito tempo, anos. Amém? Vamos aproveitar. Amém? Amém, amém? Aleluia. Senhor Jesus, a vida da igreja é composta de 3 aspectos importantes, ou a mais ainda, 4. É vida de reuniões, é vida de familiar, vida social e mais uma, vida de batalha espiritual. Isso vocês sabem, não é verdade? Mas eu imploro vocês, vida de reuniões, não deixem de reunir. Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Se você deixa hoje de reunir, semana que vem você vai falar assim: eu não estou com vontade de ir para a reunião, falta de novo. Isso vira costume. A vida principal da igreja é a vida de reuniões. Amém, irmãos? Não vamos deixar de reunir. Na reunião nós temos essa graça. Na reunião estamos juntos. Na reunião ganhamos força. Na reunião eu sou apacentado. Na reunião sou pastoreado. Na reunião eu cresço em vida. Amém? Ó Senhor Jesus, não deixem a vida da igreja. Vida familiar, mesma coisa. Lá em casa, com meus filhos, com minha esposa, vamos viver a vida da igreja. Só assim este lar tem futuro. Amém? E também social.
pregar evangelho para os seus colegas. Aliás, eu sei que muitos, eu também tenho bloqueio de falar com meus colegas, não é verdade? Mas, irmãos, não devemos ficar, né, com medo disso. É só nos encher do Espírito. Quando estamos cheios do Espírito, falamos coisas de Deus. Amém? Como um bêbado, ele é cheio de pinga, ele fala o que ele quer, ninguém segura ele. E por que nós, né? Ó Senhor Jesus, vamos estar cheios do Espírito. E tem uma promessa. O Senhor Jesus falou: abre a tua boca e eu encherei. O que você precisa fazer? É só abrir, é só assim, ó, fazer assim, ó. Estava fechado, né? E a palavra sai. E você fala. Aí depois você se surpreende. Puxa, fui eu que falei. Mas não é você. A graça de Deus com você. Aleluia. Então não tenha medo. Não fica assim, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Confia no Senhor. Enche, invoca o nome do Senhor. Abre a boca e o Senhor vai encher sua boca. Amém? Senhor Jesus. E outra coisa, a vida social, batalha espiritual, não é verdade? Tudo isso, irmãos, são aspectos da vida da igreja. Eu mesmo estou sofrendo uma batalha espiritual, né? Porque justamente na hora de eu falar, estou rouco. Senhor Jesus, isso é uma batalha, não é? Mas graças a Deus, seus irmãos oraram por mim. Estou liberto. Aleluia. Só contar uma experiência para vocês da minha conversão. Quando todo mundo estava contando essa conversão, então eu também vou contar a minha. Amém? Quando eu era mais adolescente, meus pais já eram do Senhor, e eu tinha muito conceito de Deus positivo. Eu conhecia o que era Jesus, era Salvador, não sei o que, mas eu não tinha realidade, só porque meus pais falaram, e meus irmãos também. Mas sabe que me ganhou? Vários dias, meu pai, ele acordava 4h30, 5 horas, ele de manhã, de madrugada, ele ia ou para a sala ou para a cozinha, né? O que fazia ali? Eu falei assim, estranho, o que papai foi fazer a essa hora da manhã? Melhor hora é para dormir. Melhor sono é de 4 a 6 horas. Por que ele vai lá? E eu fui lá um dia, aproveitei para ir para o banheiro. Eu dei uma olhada assim, luz da cozinha estava acesa, e ele estava lá assim. Oh, Jesus. Rapaz, aquilo lá, sabe, fiquei admirado. Admirei-me por ele fazer aquilo. E eu falei assim: esse Deus do meu pai é verdadeiro. Porque que força que existe que fazer o homem sair de madrugada, acordar de madrugada, e para não acordar a gente vai na cozinha e ali ter comunhão com Deus, não é? Eu falei assim: não é humano, tem que ser de Deus. Então fala assim, naquela época eu falei assim: eu quero esse Deus do meu pai. Daquele dia em diante eu ganhei o Senhor. Não de uma maneira doutrinária, porque a doutrina já tinha, né? E eu participava de serviço de crianças. Eu sabia história de Davi, história de Moisés. Qualquer história que você falar, eu conto para você. Eu aprendi no serviço de criança, né? Mas a realidade ganhei naquele dia. Que Deus que tem esse poder para atrair um homem a recusar seu melhor sono e ir lá para ter comunhão com Ele. Isso tem que ser de Deus. Ó Senhor Jesus. Amém? Essa é a vida da igreja. Nós estamos crescendo, né? Jesus
É o Senhor. É? É o Senhor. Amém. O que fazemos? Revisão? Estão decidindo? Vamos então fazer revisão dessa mensagem em pequenos grupos, de pé, por favor, de preferência. Agora está bem fresquinha, né, a palavra. Você pode, aquele que você mais desfrutou, passa para os irmãos, tá? Amém? Jesus é o Senhor.